Inicio agora a minha caminhada pelo Centro Histórico de Santos, de frente ao Palácio José Bonifácio. Este elegante palácio foi projetado pelo arquiteto Plínio Botelho do Amaral e na fachada externa possui imponentes escadarias ladeadas por duas grandes estátuas. Uma representa Minerva, a deusa romana da sabedoria, ciências e artes, e outra, o deus Mercúrio, que simboliza o comércio. Nos acabamentos da construção foram utilizados mármores de Carrara, Jacarandá e lustres de cristal da Boêmia. A Casa da Frontaria Azulejada foi construída em 1865 para ser residência e armazém do comerciante português Joaquim Manuel Ferreira Neto, com fachada em estilo neoclássico e decorada com azulejos em alto relevo colorido. A edificação possui uma porta principal bastante larga, o que permitia o acesso de carruagens ao pátio interno. Na década de 1970, a casa foi utilizada como depósito de fertilizantes, o que contribuiu para sua degradação e quase total ruína. As antigas arquiteturas dos prédios do centro histórico da cidade de Santos, hoje muitas delas em ruínas, são testemunhos de um outro tempo, onde o caráter daquela humanidade antiga já desaparecida sobreviveu. São exatamente nas fachadas dos prédios antigos que estão acrisolados os detalhes e o estilo e a elegância predominantes de um bom gosto artístico incomparavelmente superiores às arquiteturas modernas, denegridas por arte degenerada, moderna e vandalismos históricos exacerbados por mentalidades medíocres e de caráter revolucionários. Caminho agora por entre as ruas estreitas rodeadas de vários casarões em ruínas, alguns bem danificados e outros sobre restauro. Nosso destino agora será a visitação à antiga igreja de Santo Antônio do Valongo, obra arquitetônica preservada do século XVI. Vamos conhecer agora em detalhes o santuário ou igreja de Santo Antônio do Valongo. Exemplar importante das construções barrocas e orientadas pelos padres franciscanos, o Santuário do Valongo tem sua pedra fundamental assentada em julho de 1640. O terreno para a construção da igreja foi doado aos franciscanos por 4 proprietários de terras da Vila de Santos. 49 anos depois, os franciscanos construíram a capela da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, anexa à igreja, onde está a imagem de São Francisco, em estilo barroco e em tamanho real, orando diante de um Cristo místico alado. A entrada do santuário conta com 3 arcos romanos simétricos e as portas balcões de arco abatido do andar superior, arrematados por vergas curvas de pedra. Um frontão ondulado e guirlandas completam a fachada, considerada um dos mais belos barrocos do século XVIII. No pátio encontram-se as imagens de
Nossa Senhora da Conceição, provavelmente de 1698, e a padroeira dos enforcados, onde os escravos condenados à morte costumavam rezar. Caminhar em silêncio pelo interior desta igreja nos faz transportar no túnel do tempo da história. É um exemplar autêntico e intocado do século XVI, onde está encravado a espiritualidade de um povo completamente católico que zelava incondicionalmente por suas tradições. O sino dos enforcados está guardado na sacristia, junto com a imagem de Nossa Senhora da Conceição do século XVII. Além do padroeiro Santo Antônio, o altar-mor da igreja apresenta um trono rotativo que possui de um lado a Santíssima Trindade e de outro o ostensório para adoração perpétua. Além de uma pintura policromada do século XVII no teto, adornam-se também lustres de cristais, verdadeiros antiquários de valor incalculável, completamente históricos. Este é um templo onde reina o silêncio e foi construído para oração, além de ser um espaço intermediário especial onde os homens redimidos ajoelham-se perante a grandeza desta obra de arte, que aproxima e representa a manifestação de Deus. Por aqui e por instantes, de olhos bem fechados, rezamos, e ao abri-los, a beleza nos convence de que, pelas belas artes, Deus revela também sua infinita misericórdia aos homens honrados e de boa vontade. Trancada para visitação, mas podendo ser observada através de grades, à lateral esquerda de dentro da igreja está a outra capela, a da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, antiga e também bem adornada, onde se evoca a paz e o bem. É visitando uma igreja do século XVI que reaprendemos o valor real da antiga e tradicional religião católica, ensinada e deixada por nossos ancestrais paulistas.
Nas paredes do altar encontram-se murais de azulejos da década de 30, de autoria do artista Cândido da Silva Júnior. A história do santuário registra a venda do imóvel em 1859 para a construção da estação da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. Porém, o convento, ao ser demolido, não houve força capaz de retirar a imagem de Santo Antônio do altar, fato que foi considerado para a época um milagre e que impediu o desaparecimento completo da igreja, elevada a santuário em 1987. Nesta lateral à esquerda, próximo ao altar, está edificado um altar primitivo, onde está a imagem de Santo Antônio do Valongo. Ali se acendem velas em oração e agradecimento. Os fiéis rezam em silêncio e dão testemunhos de milagres em um mural de azulejo, por muitas graças recebidas ao longo da história. Exemplares arquitetônicos dessa magnitude só os temos no Brasil, na cidade de Olinda, no Recife, em Ouro Preto, em Minas Gerais, e em Salvador, na Bahia. São testemunhos de uma outra humanidade, mais religiosa e menos liberal. Como já afirmei em arquivos anteriores, a igreja é a história e a história é a igreja. Ambas marcham dentro da tradição, movidas pela fé revelada no catolicismo romano.
Caminhar a pé pelo centro de Santos e conhecer as suas imediações, ricas em pontos de interesse histórico, cultural e turístico, é um passeio dos mais agradáveis, especialmente se for feito em um dos bondes elétricos que circulam na área e compõem o Museu Vivo do Bonde. A linha turística possui ponto de partida na Praça Mauá e oferece um percurso que inclui cerca de 40 locais intimamente ligados à história santista. São muitas igrejas, monumentos públicos, casarões, entre os quais se destacam a Igreja de Santo Antônio do Valongo e a antiga estação ferroviária, o Outeiro de Santa Catarina e o conjunto das Igrejas do Carmo e o Paternon dos Andradas. Construída no estilo neoclássico e com influência vitoriana, a estação da linha férrea de Santos a Jundiaí foi inaugurada em fevereiro de 1867, juntamente com a ferrovia. Esse meio de transporte tornou-se fundamental para escoar o café produzido no estado de São Paulo e também para levar para o interior a maioria dos imigrantes que chegavam no Porto de Santos. Não se esgota em um único dia a exploração ao centro histórico de Santos, sendo necessário, em cada viagem ou estadia nesta cidade, dividir, mapeando os bairros e quarteirões para poder apreciar melhor os detalhes arquitetônicos que resistiram ao tempo. Visitar o Centro Histórico de Santos é descobrir valores arquitetônicos onde persistem referências de uma cidade com muita memória. O desenvolvimento, no começo do século XX, expandiu a área urbana do centro para as praias, mas manteve viva as tradições da cidade, que sabe ser moderna e ao mesmo tempo guardar a memória de seu passado. Como na arquitetura jesuítica, preservada na capela de Nossa Senhora do Monte Serrate e no Mosteiro de São Bento, ou no militarismo da Casa do Trem Bélico, antigo depósito de pólvoras e de armas. No esplendor da arte barroca, que enriquece as igrejas das ordens primeira e terceira do Carmo, e nos bem conservados casarões do centro histórico, que enriquecem a atmosfera urbana com influências neoclássicas, vitorianas e muito ecléticas. Na Casa de Frontaria Azulejada, a Estação do Valongo, a Bolsa Oficial do Café, o Palácio José Bonifácio e, até nas praias, no Atlântico Hotel e no Colégio Escolástico da Rosa. Belo exemplo neocolonial. E como já afirmei em um vídeo anterior, é exatamente no mar que Santos encontra definitivamente o seu significado maior, perto do porto, que lhe traz muita fama, desenvolvimento e crescimento econômico. E é em frente ao novo prédio da alfândega, construído no mesmo local onde outrora era um forte militar, que está erigido o monumento ao herói maior e fundador da cidade, o senhor Capitão Brás Cubas.
Este foi mais um vídeo da série Santos tem História, apresentados aqui nos arquivos da Biblioteca Legiões de Apolo. Agradeço a todos que estão acompanhando este trabalho. Se inscrevam no canal e curtam. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.